Bom dia, boa tarde, né? Já estamos aí virando, bom dia, boa tarde. Aguardar um pouquinho. Como vocês estão? Tudo bem? Bem-vinda ali, tudo bem? Estou aqui tentando fazer uma improvisada hoje. Vamos fazer uma live improvisada para falar um pouquinho mais dos aspectos, né, da fadiga e principalmente vou explicar para vocês por que ela está sendo improvisada. Eu recebi vários questionamentos no direct referente à questão fadiga, né, e o seu impacto na segurança. E eu percebi que existia um choque de conceitos muito grande entre o que é realmente a fadiga, o que é com burnout, com estresse. Então eu resolvi fazer essa improvisada para poder fazer uma resposta única para várias pessoas que me solicitaram, né? E assim tirar bom dia, ou boa tarde já, né? Com esse pessoal que está entrando. Oi, Ellen, tudo bem? Oi, Ju, bom ter vocês aqui. Meu maridão que está aqui me acompanhando sempre. Já é um bom dia para boa tarde, né? Já estou pegando o horário do almoço de vocês. Então, com esses questionamentos, eu comecei a verificar que existe realmente a confusão do que é fadiga. Não que burnout, estresse e outros conceitos não impactam, não tem a ver. Mas, quando falamos em fadiga, falamos em aspectos muito específicos. Então, por isso, eu resolvi fazer essa live super improvisada. Eu mandei a mensagem há pouco. Ontem, quando eu estava respondendo essas pessoas, eu falei assim, vou colocar meio-dia para poder gravar e deixar para essas pessoas esses conceitos. Então, a primeira coisa que me perguntaram é, trabalho sim com área de segurança, né? No nosso programa de gerenciamento de risco, depois a gente fala um pouquinho sobre isso, não tem o aspecto fadiga. Porém, quando a gente faz as investigações, que é uma das atividades do programa, né, a gente fala que existe a fadiga, mesmo sem os conceitos e mesmo sem saber o que é realmente a fadiga. Isso é muito comum, né? Existia um documento, existia uma questão organizacional que exige. Não são todas as empresas que exigem falar de fadiga, mas empresas que têm risco, né, que são atividades de risco, elas têm na lei a questão do programa de gerenciamento de risco e dentro disso, né, além de aspectos cognitivos, algumas são muito específicas e falam do programa de gestão de fadiga. É o caso de aviação, é o caso na maioria dos transportes, isso acontece, seja ferroviário, marítimo, né, terrestre, no caso de motoristas de ônibus, por exemplo. É o caso de atividades, por exemplo, médica, que em muitos casos necessita ter. Né? É atividades de risco como altura. Então, em vários programas deve constar, né, principalmente de atividades de risco. E por que as atividades de risco exigem, né, a questão da fadiga? Porque as atividades de risco, quando a pessoa está fadigada e pode levar a um acidente, eu vou falar para vocês que no Conatran foi feita toda uma pesquisa, né, quanto à fadiga dos motoristas por anos. Não foi um pouco período, não. Eu acompanhei porque o meu mentor e o meu mestre, né, dentro do aspecto de fadiga que era da universidade, do Instituto do Sono, eles faziam isso e eu estava, naquele momento, vivenciando, né, essas atividades. Foi identificado que a maioria dos acidentes acontecia por sonolência. E a sonolência é um dos aspectos da fadiga. Então, é um dos sintomas que existe. E foi feito todo um trabalho para esses motoristas, né? Inclusive os caminhoneiros hoje e os motoristas de ônibus, eles têm uma jornada, né, muito bem hoje dividida, né, muito bem controlada, né? E tem empresas que eu acompanhei, já na época, que elas colocavam dentro
de paradas de motoristas de ônibus, por exemplo, atividades para recuperar, né, a atividade do ser humano para que ele não caísse na sonolência. Por que isso? Porque gostavam? Não. Porque foi evidenciado que a maioria dos acidentes que aconteciam com o fator da fadiga. Apesar de, na época, não ser tão, né, direcionado, sim, foi identificado. E aí a equipe, principalmente a equipe da Unifesp, começou a trabalhar nesse material. Assim também como na aviação, e já há anos, né, com pequenos acidentes e depois grandes acidentes de grandes proporções, iniciaram o desenvolvimento de entender a fadiga. Apesar de só meados de 2000 para frente, que foram sendo realizados materiais mais consistentes e implantado regras em 2017, que foi implantado regras na aviação, né, sobre fadiga, o estudo já vem de um tempo. Mas em si, o que é a fadiga? Vamos falar um pouquinho do conceito da fadiga, do que é para a segurança. O que essa fadiga tem que vai impactar muito mais na segurança? Primeiro que ela é um esgotamento tanto mental quanto físico. É os dois juntos. Se você tem, por exemplo, um burnout, você também pode ter esse esgotamento. Mas ele provém, o fator gerador dele, tá, é outro. O fator gerador de fadiga, quando nós estamos falando, né, dentro do trabalho, é um fator gerador através de sono, através de ritmo circadiano, através de um trabalho mental em excesso ou físico em excesso. Né? Tem várias outras partes. A parte do sono é a principal. Já num burnout, isso não é fator gerador de burnout. Tá? Então, existe essa diferença entre os dois. Agora, se eu tenho um esgotamento mental e um esgotamento físico, o que acontece com a minha capacidade, né, de realizar atividade de risco? Ela é rebaixada. Então, eu estou fadigado, o funcionário está fadigado, o indivíduo está fadigado, e ele tem um rebaixamento. Né? Oi, Tafarel, tudo bem? Ele tem um rebaixamento dessa capacidade. E essa capacidade é a capacidade cognitiva. E a capacidade nossa cognitiva, ela tem envolvido percepção, né? A cognição em si é a dificuldade de perceber, a dificuldade de entender, a dificuldade de aprender, né? A dificuldade de devolver, de responder, inclusive motora. Porque não é só responder em termos mentais, mas a resposta em termos motor. Não sei se vocês já perceberam que quando você está muito cansado, eu não vou dizer que você está fadigado, porque para isso teria que ter uma outra visão, você fica lento, né? A parte motora fica lenta. Eu vou até usar aqui um exemplo da Li, que me contou que ela é confeiteira, e ela estava confeitando bolos de madrugada e dormiu realizando a atividade. Então, essa questão de dormir, de apagar, é uma das coisas que acontece quando você está fadigado. Né? E provavelmente ela estava batendo os bolos com muita letargia, ou seja, com vagarosidade. E não conseguia realizar 100% do trabalho dela. Isso, numa questão de risco, pode impactar, né? Ali podia impactar ela de dormir em cima do material, né? De fazer a receita errada, mas numa questão de risco, uma pessoa que está em altura, ela pode cair. Em questão de risco, uma pessoa que necessita ter uma percepção rápida de uma informação, pode errar. Não que a gente não erre, mas normalmente nós erramos, ou os profissionais que estão envolvidos, eles erram, né, e conseguem corrigir o erro. Mas muitas vezes em atividades de risco, o que acontece? Acontece o primeiro erro, logo em seguida o segundo, o terceiro, o quarto, porque um acidente, por exemplo, um incidente, né, seja ele operacional de trabalho, né, ou direto com a pessoa, onde ela corta
o dedo, onde ela perde uma mão, né, ele não é gerado por um ponto. São vários pontos, né, é uma cadeia, né, que vai acontecendo. Eu digo que além da cadeia, e a gente poderia até falar, né, da teoria de queijo suíço e tal, o que não é o caso nesse momento, né, mas é uma rede muito mais do que uma cadeia que eleva, né, um acidente, que gera um acidente. E uma dessas questões é a fadiga. E quais são esses fatores que são geradores da fadiga? Por que, né, a pessoa está ali? Existe uma questão individual e uma questão organizacional. Como nós estamos falando da segurança, a segurança está muito... Não precisa ficar com vergonha não, Li. Só coloquei teu exemplo. Como existe essa questão organizacional, né, as pessoas que são envolvidas em segurança do trabalho, em saúde do trabalho ou ocupacional, porque em algumas empresas se usa como ocupacional, né, elas vão observar isso. Mas muitas vezes essa observação ela é superficial. Eu digo que é sempre a mesma coisa, né? Sempre estão falando a mesma coisa. Ah, foi um erro. Um erro para culpar e não vai mudar as coisas enquanto você não pegar aquele material, entender aquele material, né, e fazer realmente um programa que faça com que você gestione o risco. Você não vai... Só falando para a pessoa tem a parte individual? Muito. Né? Tem uma parte toda fisiológica? Muito. Então, não adianta você, como uma empresa, por exemplo, colocar uma pessoa que é uma pessoa que é matutina, que tem toda uma questão do organismo, diurna, para trabalhar à noite. A tendência dela vai ser ter muito mais erros. E aqui eu vou dar a minha própria situação durante muitos anos. Eu fui tripulante de voo por muito tempo. Quando eu fazia voos noturnos ou fazia voos que eram internacionais, que tinha troca de fusos, né, chegava mais ou menos umas 2 da manhã, eu queria dormir. O meu corpo necessitava dormir. E não tinha o que segurasse o meu sono. Só que nós dividíamos por escala. Então, uma equipe dormia, outra equipe não, por exemplo, em voos maiores. E tinha voos que não se dormia, que se voava a madrugada toda. Então, eu percebia que eu tinha muito mais irritabilidade, muita dificuldade. No outro dia, eu ia dormir o dia todo, só que eu não conseguia realmente dormir, porque eu fazia errado, eu não tinha uma higiene de sono mesmo quando dormia durante o dia. E isso ia acumulando. Então, chegava em um determinado período que, depois de dias, né, voando no período noturno, quando eu voltava, eu só queria dormir. E isso é muito comum, por exemplo, em tripulantes que estão, né, ou pessoas que estão começando a trabalhar no período noturno. Porque o teu corpo não entende. Né? O teu corpo não está entendendo o que está acontecendo. Você passou a trabalhar num período noturno, né, e você acha que durante o dia você vai fazer todas as suas atividades normais, né, e à noite você vai trabalhar. Ah, mas eu durmo um pouquinho antes de ir trabalhar. Só que esse pouquinho antes de ir trabalhar não é suficiente, não é adequado, está num horário onde a tua temperatura corporal não está adequada, não te deixa dormir, e você fica rolando que nem quibe na cama, que era o que acontecia comigo. E quando eu não conseguia descansar, eu estava indo trabalhar no período da noite novamente. E o acúmulo dessas noites mal dormidas, ou não dormidas, porque eu estava trabalhando, e durante o dia eu não conseguia repor esse sono, porque sono não se repõe, nós vamos aprender isso numa das aulas sobre sono, não se repõe sono. Perdeu. Né? Você pode equilibrar, né, o outro período, mas não aquele que você perdeu. Esse acúmulo de noites fazia com que eu me sentisse estressada, irritada, eu não tinha atenção, não tinha percepção direito das coisas. Muitas vezes dirigindo, entrei na sonolência. Mas só fui entender isso muito depois, quando eu comecei a estudar
né, já trabalhando numa área de segurança, comecei a estudar todos os aspectos do ser humano que envolviam isso. Então, esses são aspectos individuais. Primeiro, a própria questão da pessoa, o seu cronotipo, que nós chamamos, né? A sua adaptação a outros horários. Segundo, a questão organizacional. A questão organizacional entra muito importante e é onde a segurança do trabalho ocupacional, sejam técnicos, engenheiros, seja a equipe de saúde, vai poder olhar, porque é nessas questões da segurança do trabalho, né, que você vai olhar sobre como você organiza e permite o trabalho do profissional. Então, dentro da organização de trabalho tem as questões de jornadas noturnas, ou trabalhadores que só trabalham à noite, ou aqueles trabalhadores que trabalham em escala de trabalho, que é muito diferente. Muito diferente, porque um dia eu estou de manhã, outro dia eu estou à tarde, outro dia eu estou à noite, ou eu faço o inverso, um dia eu estou à noite, depois eu volto para a tarde. Como organiza essa escala de trabalho? Segundo ponto, o tempo de descanso que é permitido. Assim como eu falei do aspecto individual, né, quando a pessoa coloca, a pessoa vai ter uma escala de trabalho toda noturna, 6 horas da manhã está liberada, né, e 6 da tarde ela está retornando para a atividade. Ou 8 da noite, ou 10 da noite está retornando para a atividade. E essa pessoa pega esse tempo que foi dado, né, esse tempo de descanso, que já chama descanso, porque quando você trabalha à noite, de dia, o que você faz à noite? Normalmente dorme, porque é um natural. Mas uma pessoa que trabalha à noite, a tendência dela no começo é se manter acordada durante o dia fazendo as atividades. Aí ela vai no banco, ela vai fazer as compras, e quando ela vê o tempo dela de descanso, de sono, já foi. Então, essa adaptação é mais complicada. Ou tem o inverso, a pessoa começou a trabalhar à noite, isso aconteceu comigo também. Quando tu começa a trabalhar à noite, né, eu, na verdade, quando eu comecei realmente a voar, aconteceu isso, porque era de manhã, de tarde, de noite, independente, essa escala, ela variava. Como o seu organismo não entende, você demanda de 3 a 6 meses para colocar no seu organismo uma nova regrinha lá, né, aqui dentro, de que não tem mais aquele horário fixos, que são os ritmos biológicos. Então, eu não tenho mais o horário que eu almoço no mesmo horário, eu vou ao toalete no mesmo horário. Todos os meus ciclos que antes eram certinhos, eles passam a não ser. Então, para o nosso organismo entender, é muito complicado. O que ele faz? A gente só dorme. Você chega do trabalho, estou cansado, vou dormir. Você chega do trabalho, estou cansado, vou dormir. E você passa uns 3 a 4 meses só com isso. E aí depois você começa a se adaptar muito mais. Se a organização não tem, né, se a organização, se a empresa não tem a preocupação, né, em estabelecer isso, em disponibilizar esses horários, em explicar para o seu novo funcionário que isso vai acontecer, ela perde com isso. Por quê? Porque ele vai achar que isso, né, que está acontecendo com ele acontece com todo mundo, então todo mundo passa isso. Não, é um período e depois você tem que se adaptar, você tem que organizar. A empresa precisa dar essas ferramentas de conhecimento para a pessoa para que ela possa, né, programar, fazer o seu planejamento. E é muito importante esse planejamento. Outra coisa que da organização são as horas extras. Os plantões, empresas que têm plantões, empresas que têm hora extra, né? Em parte médica, os plantões, 24 horas de plantão. Sim, eles têm todo um trabalho para poder descansar, mas vamos dizer que aconteça aí uma ocorrência onde não tem esse descanso. Você gostaria de ser operado numa urgência por um cirurgião, por exemplo, que está 36 horas desperto? Então, a gente tem que pensar neste ponto também. Outro aspecto que a organização pode, né, ajudar, né, e isso vai gerar um pouco mais de segurança, é a questão ambiental. A questão onde tem uma iluminação adequada, ruído. Tudo isso impacta, sim, na fadiga. Porque quando você está com um ponto
já que é o seu sono, seu ritmo biológico já comprometido, tenta ficar com uma luz, né? Uma luz intensa quando você está com sono. Ou com aquele ruído, ou com aquela temperatura ambiente. Vocês já perceberam que dentro de um avião, à noite, viajando, a temperatura fica mais fria? E aí a gente tende o quê? A repousar, a dormir. Não se deixa mais quente o avião, para permitir com que as pessoas possam dormir. Em outra área também de atuação que eu tive, que foi a parte de mineração, e ela é muito intensa, e a mineração ela envolve tanto a mineração e normalmente a área ferroviária ou marítima. Então eu acompanhei esses 3 aspectos, tanto a parte ferroviária, quanto a parte da mineração em si, quanto a parte marítima. E era a mesma coisa. A questão da fadiga era a mesma coisa, com aspectos diferentes relacionados à organização, mas referente às pessoas, a mesma coisa. Aspectos sociais, a questão do aspecto social envolvida. Que aspecto social é esse? Quando você começa a trabalhar em turnos, né, e vem aqueles convites, sabe? Aqueles convites para você ir na festa e você, poxa, não posso ir porque eu estou trabalhando. Então vem o primeiro mês, o segundo mês, no terceiro mês você já não vai mais ter os convites. Não vai ter as pessoas te chamando. Não porque elas não querem a tua presença, mas sim porque elas já sabem que você não pode. E aí você vira uma pessoa, né, antissocial. Porque ninguém te chama, mas você também não vai. Você também não procura essas pessoas. Então é muito importante que esse aspecto social seja falado. Outro aspecto social é quem começa a trabalhar à noite, ou quem já está no turno, né, trabalhando em noturno, ou por escala, não acompanha a vida familiar, não acompanha a família da pessoa. Como é que ele vai acompanhar se ele tem que estar dormindo no horário que o filho vai para a escola? Como ele vai acompanhar, né, as atividades da família se as atividades da família estão em horários diferentes? Outro aspecto social, durante o dia, você que vai trabalhar à noite, quer o quê? Dormir, vai querer descansar. O profissional vai querer descansar. E a família? A família tem as atividades de casa, a família tem atividades direta ali de fazer telefone que toca, música tocando. Então, o outro ponto é ensinar a família, né, a lidar com a situação. E o que normalmente a gente vê é que nada disso é feito, esse processo não é feito, esse processo a equipe de segurança, né, não coloca nos seus programas. Normalmente o que está dentro da equipe de segurança é o processo investigativo. Então eu tenho um acidente que ocorreu, eu vou investigar e normalmente também o que nós observamos é que a investigação insere a questão fadiga como um fator, mas não traz processos ou procedimentos para evitar, né, para prevenir aquilo. Então fica sempre lá. O fator contribuinte, fadiga. Fator contribuinte, fadiga. Sonolência foi evidenciado. Né? Mas não existe um processo real, né, para prevenir. Muitas vezes porque o profissional não conhece, desconhece, né? Ele não foi treinado para aquele assunto. Muitas vezes porque só é um papel. Então tem um questionário, vi isso muitas vezes em muitas organizações. Eu mando um questionário, né, a equipe que vai investigar preenche um questionário e aí entra um outro ponto. Muitas vezes a pessoa não sabe fazer uma entrevista investigativa, vai para um inquérito, ou muitas vezes é só um papel
Eu pergunto e a pessoa responde. Aquela pessoa que já está envolvida na ocorrência. Né? Simples assim, nada mais que isso. E eu coloco na minha investigação que foi fadiga, coloco lá nos aspectos e pronto. Não preciso mais estar voltada para isso. Então vejam que quando nós estamos falando da fadiga na segurança, nós estamos falando de vertentes distintas também. Uma vertente é a pessoa envolvida, porque ela não tem conhecimento, às vezes ela tem conhecimento e não executa aquilo que ela conhece, não segue padrões para poder ter um descanso adequado, não faz o seu papel, porque a sua responsabilidade é tomar aquele descanso que está dentro da sua escala para descansar. E ela não faz isso. Então tem o aspecto primário, que é a pessoa envolvida. O segundo aspecto é a organização deste trabalho, que muitas vezes está no papel, mas não está na realidade. O terceiro ponto, fator aqui para nós, né, é a própria pessoa que faz as entrevistas, ou seja, o próprio profissional, que não tem entendimento do que é fadiga, que não conhece processos de identificação de fadiga, que não sabe fazer uma investigação e inserir o conteúdo de fadiga na investigação. E quarta, pior, nos seus programas de gestão de risco, a prevenção ela é uma linha. Ela não são processos para prevenir. Ela é uma linha. Sabe por que não são processos para prevenir? Porque dá trabalho. Muito trabalho. Porque fazer processos para a prevenção de fadiga demanda você conscientizar uma empresa. Várias pessoas de vários níveis hierárquicos. Não é só uma pessoa. Então, como dá trabalho, é mais fácil a gente dizer, sim, é culpa da pessoa envolvida diretamente, e assim você vai ter 1 acidente, 2 acidentes, 3 acidentes, e vai continuar tendo. Do que você tomar isso, olhar para isso e falar, bom, nós podemos fazer, né, um processo de gestão de risco e prevenir que isso aconteça. Não estou dizendo aqui que não pode acontecer. E todo mundo que trabalha na área de segurança sabe que antigamente era não pode acontecer. Né? Antigamente é 0. Hoje, né, todos já sabem que é uma gestão de risco. É como um alagamento, né? Pode chover e pode alagar? Pode. Como é que nós gestionamos esse risco? O que nós criamos? Quais são as barreiras que nós implantamos para evitar que tenha esse alagamento? Então, quais são as barreiras que nós temos que desenvolver para evitar que aconteça um risco de fadiga, que a pessoa tenha fadiga e possa acontecer acidente? Veja que são 2 níveis. Que a pessoa tenha a fadiga e que essa fadiga possa gerar um acidente. Porque muitas vezes as pessoas também só colocam, não, gerenciamento de risco, gerenciamento só da fadiga. Não. A fadiga é um aspecto do gerenciamento de risco, que tem N aspectos, e quem trabalha na área operacional sabe muito bem disso, e que também acontece muito dos profissionais de segurança e saúde do trabalho não conhecerem esses aspectos. E aí ficar só a questão da fadiga. Então é necessário unir, né, interagir para os membros da segurança e saúde ocupacional o aspecto operacional, qual é a operação, né, quais são os riscos dessa operação e quais são os riscos de se ter fadiga para levar um acidente naquela operação. Eu quis falar um pouquinho disso porque eu vi que ficou muito emaranhado. Eu não sei se para vocês esclareceu, né, para quem é a área de segurança, né, esclareceu qual é, né, o ponto que vai existir entre a fadiga e a segurança. Para que não tenha essa mescla, né, de achar que você, eu vou fazer um programa de gestão de risco, de fadiga, onde tem lá
como que eu implanto os horários de trabalho, como eu implanto as escalas, como eu implanto isso, aquilo, mas eu não correlaciono isso com o aspecto operacional. Você precisa literalmente, porque um dos pontos aí é o trabalho mental que existe para executar aquela atividade. Então, se eu tenho trabalho para executar aquela atividade, eu preciso conhecer com esse trabalho. E aqui no programa de vocês, que o governo exige, fala dos aspectos cognitivos. É aqui que vai fazer uma correlação entre a fadiga, os aspectos cognitivos, né, que são necessários, para serem gerenciados, e o risco. Quando você tem uma atividade de risco, né, muito grande, que envolve pessoas, não só a vida da pessoa que está ali, como várias pessoas. Por exemplo, uma questão de aviação envolve muito, tanto a questão das pessoas envolvidas dentro da aeronave, os tripulantes, quanto equipes de manutenção, né, quanto equipes de aeroportos, quanto a população. Porque um avião passa aqui sobre a nossa cabeça. Sempre. Para quem mora próximo de aeroporto, para quem está próximo de aeroporto, sempre. Então, esses pontos, né, eles são importantíssimos de serem observados. Eu vou deixar essa live aqui no canal, para que vocês possam ter todas essas informações, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, para que vocês possam tirar dúvidas, né, seja referente à atividade da segurança, né, atividade da saúde, do trabalho e a fadiga, seja referente só aos aspectos da fadiga, que são importantes. Tá? Eu agradeço muito de coração, né, vocês terem participado desse momento fadiga. É um momento que a gente pode explanar, pode conversar, né? Ele está recém começando, então nós estamos evoluindo nesse processo, né? E vamos trazer hoje, às 19h11, outra live, e aí a gente já vai falar um pouquinho mais da fadiga. Então a intenção é que nessa live, durante o dia, possa ser mais para os profissionais, né, de segurança, para os profissionais da saúde ocupacional, né, e para o pessoal que gostaria de ter conhecimento de fadiga, de gestionar uma questão da fadiga sua, pessoal, ou de outras pessoas que são seus funcionários, né. A live da noite vai falar muito mais da parte de conceitos, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês e tenham uma ótima tarde.